Bom dia, meus queridos alunos. Hoje nós teremos nossa primeira aula nesse formato aqui, né, videoaula. Eu acredito que todos lembram de mim, professor José. A gente teve pouco contato no início do ano, mas a gente agora está voltando depois de tanto tempo parados, e a gente sabe que que esse formato aqui não é o ideal para que a gente aprenda da melhor maneira, mas é o que nós temos para o momento, certo, minha gente? Então essa aula é direcionada para os alunos do 8º ano A e B da Escola João Ribeiro, né? Que a gente já teve em média 2 semanas de aula antes da pandemia, onde a gente fez uma revisão do ano anterior. Falamos sobre os reino animal, vegetal, monera, protista, reino dos fungos e muito dos vírus também, antes de deixarmos a escola. Então, hoje, propriamente dito, nós teremos início ao conteúdo do 8º ano. E seguindo o meu planejamento, fazendo a seleção de conteúdo, e agora muito mais do que nunca, nós iremos começar a falar sobre a unidade relacionada com adolescência e reprodução. Nossa primeira aula, nós iremos falar especificamente sobre reprodução. Reprodução dos seres vivos de maneira geral, certo? A gente sabe que essa é uma das características do ser vivo, é a capacidade de se reproduzir. Então, o tema dentro dessa unidade, adolescência e reprodução, tema 1 é a reprodução que a gente vai discutir aqui nessa videoaula. Eu destaquei aqui justamente o que eu acabei de dizer. A reprodução é uma característica dos seres vivos. Mas o que é reprodução? O que é reproduzir? Como que os seres se reproduzem, né? É isso que a gente vai aprender aqui. Quando se fala de reprodução humana, a gente tem uma percepção mais fácil, porque nós somos seres humanos. Nós somos frutos da reprodução que nossos pais tiveram, de outros filhos também, que porventura nossos pais têm, que são nossos irmãos. E a gente vê os seres vivos se reproduzindo cotidianamente, animais, vegetais. A reprodução dos animais é mais perceptível, mas os vegetais se reproduzem, os seres microscópicos também se reproduzem. Existe, gente, 2 tipos de reprodução, preste atenção. O nome é parecido, mas não são iguais. Reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Vem esse A de negação aí antes do nome, sexuada, assexuada. Na reprodução sexuada, ocorre com a união de 2 células sexuais, que na maioria dos casos provém de indivíduos diferentes. Eu coloquei maioria, porque tem algumas exceções a essa situação aqui. Então, para a formação de um novo indivíduo. Essas células sexuais, uma vem do macho, outra vem da fêmea, e durante uma cópula, durante um ato sexual, essas células se juntam para gerar um novo indivíduo. O ser humano se reproduz assim, os mamíferos de maneira geral, vegetais também, animais também, né? Outros animais que não são exatamente mamíferos também se reproduzem de forma sexuada. Aves, peixes, répteis, enfim. Muitos outros seres vivos se reproduzem sexuadamente. Já a reprodução assexuada, que é o tema aqui do nosso segunda página aqui, a reprodução assexuada, um único indivíduo origina descendentes geneticamente iguais a eles. Olha essa questão do geneticamente igual. Isso quer dizer o quê? Na reprodução assexuada, o ser que é formado, originado desse tipo de reprodução, ele é geneticamente igual ao seu genitor. Ou seja, os seus genes, os seus cromossomos, todas as informações genéticas são iguais. Coisa que não acontece na reprodução sexuada, que nós vamos discutir um pouco mais a respeito dela lá na frente. Vamos ver aqui os tipos de reprodução assexuada que nós temos. Temos a divisão binária, ou divisão em 2, ou também posso chamar de cisciparidade, o brotamento, fragmentação e estarquia. Vamos repetir quais são os tipos de reprodução assexuada que nós temos: divisão binária ou cisciparidade, brotamento, fragmentação e estarquia. Na aula de hoje, nós iremos conhecer cada uma delas.
Quem se reproduz de forma assexuada? Muitos outros seres, bactérias, protozoários, alguns animais e também algumas plantas se reproduzem assexuadamente. É interessante também ressaltar aqui que existem alguns animais como minhocas que elas são consideradas, elas são hermafroditas, porque embora elas se reproduzam assexuadamente, o ser, um único indivíduo, ele produz as células sexuais masculinas e femininas no mesmo indivíduo, que se autofecunda gerando novos seres, ou seja, não vai haver uma troca de gametas de uma minhoca macho com a minhoca fêmea, vamos dizer dessa forma, não existe. Mas essa é uma discussão que a gente vai ter um pouco mais na frente. O importante é que aqui no momento você saiba que existe dois tipos de reprodução, sexuada e assexuada, e que a reprodução assexuada, que eu já expliquei como ocorre, ela acontece de 4 formas diferentes aqui, né, como eu já elenquei. Vamos aqui passar para discutir cada tipo de reprodução sexuada que a gente vai conhecer hoje. Primeiro vamos falar da divisão binária. Binária vem de bi, de 2, divisão em 2. Ou também a gente pode chamar de cisparidade. Esse tipo de reprodução assexuada, gente, fique bem claro, ocorre em organismos unicelulares, que eu tenho certeza que vocês lembram. Organismos unicelulares são o quê? Vocês lembram? Vamos tentar lembrar aí das nossas revisões. São seres formados por uma única célula, não é isso? E os organismos pluricelulares, quem são? São seres formados por mais de uma célula, como um ser humano, um animal como cachorro, gato ou outro qualquer. Mas esse tipo de reprodução assexuada, ela acontece entre seres unicelulares, como bactérias, que causam doenças, algumas delas, e protozoários também. Eles dividem-se, gerando 2 novos indivíduos geneticamente iguais. Eu fiz aqui um esquema, e esse aqui representa uma célula bacteriana, célula que eu chamo de bactéria-mãe, né? E você vê aqui, pintado aqui em laranja no centro, o seu material genético, que é o seu DNA. E o que acontece ao longo da reprodução de uma bactéria, que é um ser unicelular, através da divisão binária? Veja que no primeiro momento, aqui o material genético está aqui. No segundo momento, a própria bactéria, ela induz a duplicação do material genético, ou seja, ele se duplica, fica 2 materiais genéticos aqui. Esses materiais genéticos eles se polarizam, ou seja, eles se direcionam para polos diferentes da célula bacteriana, um para a esquerda, outro para a direita, e num dado momento há uma divisão, uma fragmentação dessa célula, originando outras 2 novas células bacterianas filhas, como eu chamei. E essas vão dar origem a outras 2, mais 2, e assim as bactérias se reproduzem muito rapidamente. Por isso que é muito importante a gente cuidar dos alimentos, lavar as mãos, higienizar, ter cuidado com a higiene, porque se a gente estiver carregando uma bactéria patogênica, ou seja, uma bactéria que causa doença, e a gente não tomar esses cuidados, muito rapidamente essas bactérias se reproduzem no nosso organismo, e isso pode sim nos trazer sérios danos, não só bactérias, protozoários, vírus e outros seres microscópicos. Então, divisão binária, a gente passa agora para outro tipo de divisão de reprodução assexuada, que é o brotamento. Mas não é o brota no bailão que vocês cantam, não, viu? O brotamento acontece em animais como a hidra ou as esponjas, que são animais marinhos, que a gente tem um desenho lá do Bob Esponja. Claro que a esponja marinha não é aquela esponja do desenho, né? Ali é uma esponja de lavar louça. Mas existe um animal marinho chamado esponja. Eles formam brotos, que são pequenos, vou mostrar aqui no desenho, que se separam do corpo genitor, do corpo que deu origem a ele, e dão origem a novos indivíduos, novamente volto a dizer, geneticamente iguais. Então, todos os seres que são resultado de reprodução assexuada, eles são geneticamente igual, ele tem o mesmo material genético, a mesma sequência de DNA, os mesmos genes. Isso é importante e talvez seja a principal diferença entre reprodução sexuada e reprodução assexuada.
Aqui eu tenho um desenho de uma hidra, que eu não sou um bom desenhista, mas tenho me esforçado aqui para que vocês compreendam. A hidra aqui, ó, no estágio 1, 2, 3 e 4. Veja aqui que no corpo da hidra começa a brotar um pequeno, como se fosse um galhinho de uma árvore. Ele vai aumentando, aumentando de 1, 2 e 3. Quando dá no quarto estágio, ele se separa e cai aqui do lado. E vai crescer e vai originar uma nova hidra adulta, que também vai se reproduzir. E o ciclo assim continua, mantendo a espécie viva, certo? Ou seja, é uma reprodução assexuada por brotamento. O terceiro tipo de reprodução assexuada é a reprodução por fragmentação. Nesse caso, o animal ele tem seu corpo dividido e essas partes originam novos seres. Alguns animais têm grande capacidade de regeneração. E quando fragmentados, ou seja, cortados ao meio, divididos, podem reconstruir suas partes formando novos indivíduos. Que bacana se os seres humanos tivessem essa capacidade. Se a gente perdesse um membro, um braço, uma perna, esses membros poderiam crescer, né? E voltar a ter novamente o mesmo tamanho, o mesmo formato original. Mas, infelizmente, os humanos não têm essa capacidade. Porém, as estrelas do mar possuem essa capacidade. Uma estrela do mar dividida ao meio, cada parte dela vai originar novas estrelas, que é um animal marinho. Então, essa capacidade, ela é uma capacidade que poucos animais possuem. Quem sabe o ser humano não consiga descobrir como é que esse mecanismo acontece e isso não seja utilizado a nosso favor daqui a algum tempo. Quem sabe a gente não também consiga desenvolver membros perdidos ou órgãos perdidos, aprendendo como é que esses animais fazem isso, né? A nível molecular, a nível genético. A ciência avança nesse sentido, de trazer benefício, imitando a natureza e favorecendo o ser humano. A gente tem vários exemplos de como o ser humano tem avançado cientificamente nesse sentido, copiando o que a natureza fornece. Então, vamos recapitular qual foram os 3 tipos de reprodução assexuada vista até agora. A gente viu a reprodução, a cisparidade e divisão binária, vimos a fragmentação e vimos também o segundo tipo. Quem lembra qual foi, gente? Fragmentação, que a gente está vendo agora, brotamento, né? Brotamento, fragmentação e divisão binária. E o quarto tipo de reprodução assexuada é um tipo que eu acredito que vocês têm em casa, vêem em casa, é a estarquia. É uma técnica comum de propagação de plantas. Veja bem, isso aqui não é para animais, só para plantas, na qual novos indivíduos são formados, em geral, a partir de pedaços de caule de uma planta adulta. Quando você pega um galho de uma plantinha, um galho, não estou falando de uma parte com raiz, e desse galho você consegue fazer uma nova planta, ela vai brotar, vai pegar ali num determinado esterco, estrume, como a gente conhece, aí você vai ter a formação de uma nova planta, certo, gente? Então, a estarquia é uma técnica utilizada para reprodução assexuada de plantas e é muito usado dentro da agricultura, por exemplo. A gente tem muitas técnicas que se baseiam na estarquia. E para finalizar nossa aula, a gente vai dar um enfoque um pouco maior aqui na reprodução sexuada, que é na reprodução humana, né? A gente tem que entender, eu tenho que conhecer a reprodução de todos os outros seres, mas entender a reprodução da minha espécie. A espécie humana se reproduz de forma sexuada. Então, o sexo, o contato entre o macho e a fêmea da nossa espécie, o contato sexual que eu falo, vai dar origem a um novo ser quando há a fecundação. E a gente vai falar muito sobre isso nas aulas seguintes. No momento, nós estamos tendo uma visão panorâmica, uma visão holística, geral, do que é a reprodução dos seres vivos, não só a reprodução humana necessariamente. Na reprodução sexuada, ocorre a combinação, olha só, de material genético de 2 células reprodutivas. Essas células reprodutivas nós chamamos de gametas. Existe o gameta sexual masculino, o gameta masculino e o gameta feminino, que é a célula sexual masculina e a célula sexual feminina. Em muitas espécies, essas células reprodutivas provêm de 2 indivíduos diferentes. Na espécie humana é assim. A mulher produz o gameta feminino, que é o ovócito, e o homem produz o espermatozoide, que é produzido pelo homem nos testículos, né? Que são as 2 gônadas sexuais masculinas, que ficam
dentro de uma bolsa chamada de bolsa escrotal, um pouquinho fora do corpo humano, um pouquinho abaixo do corpo humano, porque os testículos precisam ficar a uma temperatura mais baixa do que a temperatura corporal para a produção de espermatozoide. Se os testículos ficassem dentro do corpo internamente, não haveria produção de espermatozoide, porque 37 graus Celsius, que é a temperatura corporal, não favorece a produção dessas células. Já as células reprodutivas femininas são produzidas nos ovários, que são 2 órgãos internos que ficam localizados no abdômen feminino e que produzem mensalmente um ovócito que amadurece, e que esse ovócito, se for fecundado por um espermatozoide, vai haver a geração de um novo ser. De forma esquemática, eu coloquei aqui o ser humano, gameta masculino, espermatozoide, o ser humano, gameta feminino, o ovócito. Quando há o encontro desse ovócito com o espermatozoide, nós temos a formação da primeira célula de um ser vivo da nossa espécie, que nós chamamos de ovo ou zigoto. Ou seja, todos nós já fomos um zigoto em um dado momento da nossa vida, certo? E hoje a gente já é um ser humano formado, nascido. Alguns de vocês na faixa de 11, 12 anos, eu com 40 nos couro, enfim. Vamos lá. Então, revisando o que a gente viu hoje. Hoje a gente aprendeu o que é reprodução, que existe 2 tipos de reprodução sexuada e assexuada. Vimos a diferença entre elas. Também a gente conheceu os tipos de reprodução assexuada que existe, que é cisparidade, brotamento, fragmentação e estarquia. E vimos quem normalmente usa esse tipo de reprodução para se reproduzir. Então, espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. Eu aconselho que vocês façam as anotações no caderno daquilo que você achar necessário, porque na próxima aula eu já venho com uma atividade referente a esse primeiro tema, que é o tema de reprodução. Na sequência de aula, nós iremos falar sobre a questão da adolescência em si, as mudanças na adolescência e a reprodução humana de maneira mais enfática, certo, gente? Fiquem todos com Deus e bons estudos, e até o nosso próximo encontro. Um abraço forte.